Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro Elon Musk, do Ashley Vance. Esse é um livro muito legal para a gente entender quem é Elon Musk, a importância dele e como ele vem transformando o mundo em diversas áreas. Além disso, ele é considerado por alguns o novo Steve Jobs. No Vale do Silício ele é super renomado e não só isso, ele também foi inspiração para o personagem do Homem de Ferro. O Elon Musk é nascido e criado na África do Sul, num momento histórico extremamente complicado. A gente está falando da época do Apartheid. O Elon Musk viveu com seus pais por um bom tempo, até sua pré-adolescência, quando a sua mãe se separou do seu pai. E ele e seu irmão Kimball decidiram mudar e voltar a morar com o pai. A infância, segundo o autor e os próprios Elon Musk e o seu irmão Kimball, dizem que foi um pouco complicada. O pai ele era um pouco exagerado, um pouco duro, mas isso acabou criando neles uma resistência que ele considera essencial para lidar no dia a dia nos negócios. Desde a sua infância, o Elon Musk teve alguns acessos à tecnologia e informação muito bons. Ele sempre, desde pequeno, gostava de ficção científica. Isso inspirou muito ele até hoje nas grandes empresas que ele comanda. O Elon Musk, perto dos seus 17 anos, decide ir para o Canadá para estudar e passar um tempo na casa de um tio. E esse foi um período bem produtivo na vida dele. Ele cursou uma faculdade lá e lá ele arrumou vários empregos. É muito legal conhecer um pouco da história dele. Ele sendo um bilionário, ele passou em diversos setores. Ele foi um cara que nunca teve muita frescura para trabalhar. Tanto é que um dos trabalhos dele era extremamente perigoso. Ele trabalhava numa caldeiraria, limpando caldeiras extremamente quentes, colocando a vida em risco, porque ele sempre teve essa pegada. Durante o vídeo a gente vai entender que o Elon Musk ele sempre se dedicou muito fundo nas suas empreitadas. Tanto nas suas empresas, ele sempre dormia nas próprias empresas, ele trabalhava até altas horas e sempre foi um cara muito obstinado nos negócios. Desde a infância, com a leitura de alguns clássicos de ficção científica, o Elon Musk tinha interesse de morar nos Estados Unidos. Tanto é que a transição para o Canadá era uma intenção de passar depois disso para morar nos Estados Unidos. Tanto é que ele conseguiu fazer isso depois de cursar a faculdade no Canadá. Ele muda para os Estados Unidos com o irmão dele, Kimball, e isso começa a mudar muito a forma de vida deles. Ainda no Canadá, o Elon Musk já começa a se envolver com tecnologia, ele começa a programar e isso começa a moldar um pouco do pensamento e das ideias dele. Tanto quando ele chega nos Estados Unidos, ele vê uma oportunidade muito boa no Vale do Silício. Depois de rodar os Estados Unidos com o irmão dele de carro, ele decide se alojar lá. Ele para ali nas proximidades do Vale do Silício, ali na Califórnia, e a partir de então ele começa a rondar várias empresas, trabalhou em algumas delas e decide começar um negócio. Uma coisa muito legal é que o Elon Musk, isso falando de 98 mais ou menos, ele tinha uma empresa chamada Zip2. Essa Zip2 é o que a gente conhece hoje como Google Maps ou Google Place. Era basicamente você queria conhecer uma pizzaria que estivesse perto da sua casa, você entrava nesse site e localizava essa pizzaria. Essa empresa se tornou um grande sucesso depois de alguns anos de trabalho e após algumas ofertas ela acabou sendo vendida para a Compaq por 300 milhões de dólares. Essa foi a primeira empreitada de sucesso do Elon Musk, falando numa vida empresarial, já envolvendo milhões numa transação, e esse foi o grande start, o grande início dos seus investimentos futuros. Depois da venda da Zip2, o Elon Musk decide então investir num negócio que ele já tinha um certo background. Enquanto ele estava no Canadá, ele trabalhou como estagiário e outras funções dentro de um banco canadense e percebeu que existia uma deficiência muito grande nos bancos. Por mais que se tratassem de muito dinheiro, a tecnologia do banco era muito ruim. E ele viu aí uma oportunidade. Mas até então, nesse momento de estágio, ele não decide e não faz nada. Depois dessa venda da Zip2, ele pensa em investir nesse mercado financeiro e então ele coloca um pouco dos seus milhões numa empresa chamada X.com. Essa empresa acaba se tornando uma empresa muito importante no Vale do Silício, processando muitos pagamentos e até um certo momento perto da bolha, quando surge um grande concorrente dele. Esse concorrente era o PayPal, do Peter Thiel, de um outro livro que eu já falei aqui no canal, que está no card, que é o de 0 a 1. O Peter Thiel então começa a bater de frente com o Elon Musk, com essas duas empresas, porque elas faziam coisas extremamente parecidas e os investidores estavam, de certa forma, alguns apoiando uma e outros apoiando a outra. Acontece que eles estão perto da bolha e as empresas estão sofrendo grandes dificuldades e eles decidem então fazer uma fusão para parar de competir entre si. Essa fusão foi muito importante porque uniu a X.com com um grande conhecimento, junto do Elon Musk, um líder muito forte, um cara com muito conhecimento, com o Peter Thiel.
que é conhecido também um grande investidor, é o cara por trás do investimento inicial do Facebook, que deu o grande boom para o Facebook. Então a gente está falando de grandes personalidades que tiveram seus problemas, tiveram seus conflitos. Então a X.com e a PayPal se fundem e mudam o nome para PayPal definitivamente. Passam alguns anos e o PayPal é adquirido pelo eBay por alguns bilhões, algo em torno de 2 bilhões. Foi uma outra cartada muito grande do Elon Musk e ele sai de lá com uma grande fortuna, extremamente bem sucedido e decide abrir duas empresas que se tornam hoje grandes ícones. Depois dessa venda, então, o Elon Musk está com muito recurso, ele decide realizar um sonho de infância, que era construir aeronaves. Ele lança então a SpaceX, que hoje é uma empresa já muito conhecida, colocou os Estados Unidos novamente no radar do mercado aeroespacial. Porque acontece, o mercado aeroespacial americano até então tinha uma certa força, tinha uma certa relevância, mas não produzia nada nos Estados Unidos. Todos os foguetes têm um pedaço na China, um pedaço da Rússia, e o Elon Musk constrói tudo nos Estados Unidos e muda a indústria de uma vez por todas. Ele se torna um grande ícone da indústria americana aeroespacial, passa a lançar alguns foguetes. Os seus primeiros 4 foguetes foram mal sucedidos, mas depois disso ele consegue lançar um foguete que muda a história da SpaceX. A SpaceX acaba consumindo quase toda a fortuna do Elon Musk, a ponto dele ter que morar na casa de amigo por ter perdido quase tudo utilizando para capitalizar a empresa. A empresa acaba dando certo com esse foguete bem sucedido e recebe alguns incentivos do governo americano. A partir disso, o Elon Musk consegue um fôlego, consegue colocar a empresa para cima de novo. E ele conseguiu colocar a empresa num patamar extremamente alto, colocando alguns dos maiores fornecedores e desenvolvedores de foguetes num nível de se preocupar e de correr atrás para não perder mercado. Então o Elon Musk ele sempre foi um cara muito agressivo nos negócios. Uma coisa muito legal de ver é a forma que ele trabalha. Por alguns ele é muito odiado, por outros ele é amado, mas em linhas gerais ele é um cara muito temido dentro de suas empresas. Ele é um líder extremamente rigoroso. Se ele não gosta, ele fala mesmo, ele rasga projeto, ele xinga se for necessário, ele manda embora e faz a função da pessoa independente da função. Ele se enfia debaixo de máquinas, ele solda, ele faz o que é preciso. Ele realmente é um cara muito louco. Tanto é que quando foram gravar o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. ele foi conhecer o Elon Musk e o personagem do Homem de Ferro é inspirado em muitas partes no Elon Musk, que é um cara conhecido como um grande playboy, um cara que constrói foguetes, um cara que constrói carros e é um aficionado por internet, um cara boa pinta e que tem muitas mulheres bonitas em sua história. O último grande momento, o lançamento do Elon Musk que vem para destruir, para modificar a indústria, foi na indústria automobilística. O Elon Musk, depois de algumas transações e algumas aquisições, ele passa a comandar a Tesla, que hoje é a queridinha de muitos apaixonados por carro e uma marca que todo mundo, de certa forma, gostaria de ter um carro. É um carro extremamente tecnológico que bate quase todas as outras grandes marcas, por ter altas tecnologias, por ser um carro 100% elétrico, com um painel de 17 polegadas dentro do carro e tudo isso utilizando uma tecnologia extremamente moderna. O Elon Musk realmente quebrou algumas indústrias, ele balançou vários dos gigantes da indústria automobilística com o lançamento do Tesla e o lançamento do Model S, que é um dos seus grandes carros, é considerado pelos maiores especialistas um dos principais carros lançados nos Estados Unidos, ganhando vários altos prêmios e superando vários concorrentes e recebendo a maior nota em testes de segurança. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro dele é o trabalhe duro e trabalhe sempre. O Elon Musk, desde a sua primeira empresa, quando a gente está falando da Zip2, ele é conhecido como louco por alguns funcionários porque ele tinha um colchão no escritório e ele dormia debaixo da própria mesa. Ele acordava de manhã com o barulho dos funcionários, já voltava a programar. Um cara totalmente fanático pelo trabalho, um cara que trabalha muito até o esgotamento, mas a gente vê alguns grandes resultados. Quando ele entrou nesse mercado aeroespacial, ele conhecia pouco disso, ele só era um aficionado, ele leu quase todos os grandes e importantes livros, passou a bater papo com os maiores cientistas, os físicos e absorveu muito conteúdo, bastante para ele empreender e fazer grande mudança.
Segundo aprendizado, perseverança, continuar focado. O Elon Musk, o autor mostra ao longo do livro que o Elon Musk quase quebrou várias vezes. Ele chegou à beira da falência mesmo, perdendo casa, perdendo quase tudo que ele tinha. Ele apostava realmente nas suas empresas. Ele dizia para os outros que se ele precisasse investir o último centavo dele, seria nas empresas que ele acreditava. Então ele sempre fez isso, ele sempre vendeu seus carros, suas casas, tudo que precisasse para incorporar na empresa e fazer aquilo dar certo. O terceiro aprendizado é que os grandes nomes também são humanos, como nós. Muito legal falar disso porque a gente geralmente cria uma aura em torno desses caras como se eles fossem super-heróis especiais e não tivessem nunca problemas, tivessem sempre energia, acordassem com vontade de trabalhar todo dia. E o autor mostra que o Elon Musk passou por diversas dificuldades, sofreu um período de depressão, perdeu o filho, foi um cara que chorava quando um foguete dava certo por causa de tanta carga emocional que ele tinha, um cara que chorou muitas vezes, que sofreu calado em várias situações e que passou por grandes tristezas. Isso é bom a gente entender que esses grandes nomes também passam por esses episódios, também passam tristeza, desânimo, mas que eles são humanos como a gente, que a gente use isso para ver que a gente também tem capacidade, também tem potencial e a gente pode se desenvolver muito. Quarto aprendizado, e eu já fiz esse aprendizado com outros autores, é que o Elon Musk lê muito. Na sua infância ele leu todos os livros que o pai tinha em casa, e olha que o pai tinha muitos livros. Ele ia para a biblioteca da cidade para ler, ele ficava 4 ou 5 horas dentro da biblioteca lendo, um cara realmente obstinado. Tanto que na sua vida adulta, quando ele foi tocar SpaceX, ele pegou todos os livros possíveis de aeroespacial, de física e consumiu todos de forma nervosa. O quinto aprendizado é apostar tudo, apostar todas as suas fichas no que você acredita. Isso é muito legal na história do Elon Musk, que muitas vezes ele colocou tudo em risco, de tanto que ele acredita num propósito. Tanto que no Vale do Silício ele é considerado como louco por alguns, e por outros como um grande herói, porque ele aposta todas as fichas dele no modelo e nas empresas que ele comanda, e algumas delas têm objetivos muito grandes. Por exemplo, a Tesla, que tem o intuito de fornecer carros e baterias e renovar a indústria de energia, e a SpaceX, que tem o intuito de levar o homem a Marte e colonizar Marte. Então ele é muito ousado e ele aposta tudo. No final do vídeo e na descrição eu deixo um link para você receber algumas novidades que eu mando por e-mail. Toda semana eu mando o livro que eu li, um pouco sobre ele, o link para o artigo no blog, o podcast, alguma coisa que eu tenho gostado muito na semana, algum documentário, algum filme, alguma coisa muito especial que eu queira compartilhar, e coisas que eu tenho escrito durante a semana, coisas que eu tenho refletido. Então eu mando essa newsletter toda semana com algumas coisas que eu tenho gostado bastante. Esse é um conteúdo que eu não estou publicando em outros lugares, que realmente eu compilo e mando para o pessoal que me acompanha por e-mail. Esse conteúdo está disponível em texto, em podcast, no meu blog livrosenegócios.com.br. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!